Muito bem, eu fiz a leitura de um livro, Os Símbolos da Bíblia, e estou vendendo um curso para vocês com esse mesmo título, tá? Que na verdade isso é uma desculpa que eu arrumo para minha esposa não encher o meu saco quando eu vou comprar os livros. Eu dou uma utilidade para eles. Eu compro um livro e digo para ela: vou vender um curso com esse livro, vou fazer dinheiro. Mentira. Claro que não é isso. Tirando a parte da desculpa dos livros, né, não estou vendendo um curso para vocês. Os Símbolos da Bíblia, né, esse livro do Padre Marcos Girardi, eu ainda estou lendo, né, estou lendo ainda. Mas eu estudo sobre os símbolos e sobre a Sagrada Escritura já faz um tempinho, certo? E por isso, um dos trabalhos que eu tenho me dedicado com mais afinco aqui nas redes sociais é falar sobre esses símbolos da Sagrada Escritura propriamente. Porque é claro que em inúmeras passagens a gente percebe que existem trechos, elementos, personagens, acontecimentos que escapam do relato histórico, né? Escapam da nossa imaginação literal. Quando a gente imagina Jonas dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe, que a gente costuma, né, chamar de baleia, né, por 3 dias e 3 noites. Ou quando uma carruagem de fogo desce e arrebata Elias, deixando Eliseu sozinho. São coisas que nos escapam, né? A gente trava. Quando a gente trata a Sagrada Escritura como um livro histórico e a gente se depara com trechos como esses, a gente trava. A gente não consegue explicar. Ou quando Gênesis fala dos gigantes, né? Quando fala que Enoque foi arrebatado, né? A gente fica assim, beleza, vamos virar a página, esquece isso daí. Não vamos prestar atenção, porque a gente trata a Bíblia como um livro histórico. E na verdade, que seja, a Bíblia é um documento histórico, sim, né? O Novo Testamento é um relato histórico, a pessoa de Jesus Cristo de fato existiu, os apóstolos, toda essa galera aí existiu, né? Não dá para negar. Mas o que é a Sagrada Escritura de fato? Eu até gravei uma aula no meu canal do Telegram, a primeira gaveta, sobre isso, né? A Bíblia não é um manual de instruções, né? Foi o primeiro áudio lá do Telegram, tá lá, né? Vão lá ouvir o áudio. Mas eu gosto de tratar a Sagrada Escritura como um mito revelado. Sendo um mito, eu já vou explicar rapidamente o que é um mito, né? Ela não pode ser lida como um documento histórico. Ela deve ser lida como um símbolo. E se é um símbolo, essas narrativas, esses elementos, todos, eles aparecem para nos ensinar uma verdade que está acima do próprio texto. Quando se fala da carruagem de fogo, quando se fala da sarça ardente, da baleia que devorou Jonas, etc, 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 todos estes acontecimentos, históricos ou não, eles nos ensinam verdades que estão acima do próprio texto. Se aconteceu ou se não aconteceu. A gente precisa entender que todos eles estão falando, uma das possíveis interpretações simbólicas, todos eles estão falando da pessoa de Jesus Cristo. Todos eles. Então, todos os textos do Antigo ao Novo Testamento estão falando sobre a palavra de Deus. A gente costuma dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, ela fala sobre a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o verbo de São João, e o verbo se fez carne. Então a palavra se fez carne, a palavra é Jesus Cristo. Então a Bíblia inteira fala sobre Jesus. A gente pode fazer esse paralelo, essa interpretação tipológica, essa interpretação alegórica, tá, dos textos, atribuindo todos eles a Jesus Cristo. Então Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, é Jesus, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Certo? E muitos outros trechos, né, onde a gente pode ver isso. Recentemente eu até vi aqui na comunidade aqui de onde eu pertenço, o livro de Tobias, e aí a gente fez essa interpretação alegórica do livro de Tobias, dizendo que Tobias é Jesus Cristo, Tobite, o seu pai, é Deus Pai, e Sara, a esposa de Tobias, é a igreja. Nossa, ler o livro de Tobias com essa ótica mudou completamente a visão que a gente tinha sobre o livro de Tobias. Essa é uma possível interpretação. Uma outra possibilidade de interpretação é ver o símbolo em si. O símbolo em si. Então, a gente pega o trecho, a gente pega o elemento, o personagem, o acontecimento, o evento e interpreta o símbolo natural contido nele.
certo? Então, o que este acontecimento, o que esta narrativa está falando de verdade? Esse modo de enxergar a Sagrada Escritura como um símbolo é aquilo que eu pretendo fazer aqui nas redes sociais, tá? E é aquilo que causa um verdadeiro efeito na gente, tá? Aquilo que faz com que a gente se vislumbre a beleza da Sagrada Escritura, tá? Então vamos agora explicar rapidamente o que é um mito revelado. Mito, mitologia, as mitologias são as histórias, ou histórias das civilizações, as histórias que ligam o homem a Deus, o modo do homem explicar o transcendente, o modo do homem explicar o inexplicável, certo? Então quando a gente vai lá para a civilização grega, para a egípcia, para a babilônica, para a celta, para os escandinavos, todos eles, para os hindus, enfim, todos eles tinham um modo de explicar aquilo que é inexplicável. Os fenômenos naturais. O que causam esses fenômenos naturais? A constância dos fenômenos naturais, como as estações do ano, nascer e pôr do sol, as fases da lua, e os fenômenos inconstantes, como as tempestades, os terremotos, etc, etc. Cada um desses elementos, que ainda não tinha uma explicação por A mais B, era atribuída uma força sobrenatural que movia o ordinário e que movia também o extraordinário, que chamaram de deuses, né? Cada um com seus nomes. E a beleza dessas civilizações, aquilo que a gente precisa aprender com elas, é que eles tinham uma percepção agudíssima, uma percepção muito atenta. Porque quando eles criavam esse panteão de deuses, quando eles criavam essas histórias, eles não inventavam uma história da carochinha sem sentido. Não, era uma história belíssima, que descrevia de fato a essência daquilo que eles estavam vendo, daquele fenômeno, certo? E não só dos fenômenos da natureza, mas também dos fenômenos interiores, dos sentimentos, daquilo que acontece no ser humano, que o ser humano tem em comum com os outros seres humanos, mas que às vezes ele não sabe nomear e que às vezes ele não sabe como brota nele de um jeito, como brota no outro de outro jeito, certo? Como, por exemplo, o amor. O amor é divinizado pelas culturas pagãs, né? A Afrodite, Vênus são as deusas do amor. O amor é um movimento humano, né? Não existe a manifestação da natureza do amor, mas é um movimento humano. Como não há uma explicação por A mais B do que é o amor, vamos divinizá-lo. Então é a deusa Vênus que faz com que as pessoas sintam, faz com que as pessoas amem e por aí vai, tá? Mais ou menos por aí. Só que se a gente pega um relato mitológico de Vênus, a gente entende de fato como que o amor acontece. Isso é muito interessante. Quando a gente pega um relato isolado de Zeus ou de Thor, a gente entende como que acontecem as tempestades e as trovoadas. O porquê que as trovoadas, não o porquê científico, é lógico, né? Mas a gente entende como que aquele ente, o raio, o trovão, o relâmpago, se manifesta. A gente percebe a beleza daquele ente, porque os antigos eram atentos, estavam atentos, certo? Então, essas narrativas, essas histórias, esses contos, esses mitos falavam de verdades que estavam acima deles mesmos. Falavam de verdades acerca dos próprios entes, né? Das manifestações da natureza e dos movimentos humanos. Isso são os mitos. Então, se fala de movimentos humanos, também serve para entender o próprio ser humano. Então, o mito é também algo que foi feito para interpretar o próprio ser humano, para que nós possamos nos entender melhor, para que a gente se conheça melhor. Como que acontece o movimento da ira, o movimento da paixão, o movimento dos desejos como um todo, da vontade que se manifesta sobre os desejos, ou a vontade que está submissa aos desejos. Então, a gente vai e procura na mitologia as histórias dos deuses que correspondem a esses movimentos humanos e a gente se entende. A gente se entende. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Marte, né, que é Ares, e Vênus, Afrodite, eu falo os dois nomes porque às vezes eu vou dizer Marte e Afrodite, né? E Marte é o nome romano e Afrodite é o nome grego. Então me confundo, né? Depois de ter estudado astrologia, a gente confunde, né? Eu conheci a mitologia primeiro, a astrologia depois e vira uma bagunça na cabeça da gente por causa desses nomes, né? Os nomes romanos que são usados no simbolismo astrológico. Enfim, então quando a gente olha para a história do deus da guerra e da deusa do amor, a gente entende como que acontece a transição entre o irascível e o concupiscível dentro da gente. A gente compreende o movimento, a dança entre esse casal.
a dança desse casal, a ira e a concupiscência. Né? Enfim, isso aqui também já é uma espécie de parêntese ou de spoiler de algum outro vídeo que eu posso estar postando aqui para vocês. Né? Beleza, isso é um mito. Foi criação da imaginação dos antigos e da percepção deles. O que é a Sagrada Escritura, então? É mais um mito como todos esses outros? Sim, é mais um mito. Mas não é como todos os outros. Porque todos os outros partiram da imaginação, partiram da criação dos povos antigos. A Sagrada Escritura, ela foi revelada. Deus, o Criador, a Trindade, ele se cansou, digamos assim, dessa tentativa do homem de buscar o transcendente. É impossível que não exista. Tá? É impossível que não exista um transcendente. Todos os antigos pensavam isso e tentavam tocar nesse transcendente, tocar nesse sobrenatural com as suas mitologias. E aí Deus se cansou disso, porque o ser humano não chegava nele, não descobria quem era ele de verdade. Então ele vem, aparece numa sarça ardente e diz: Moisés, Moisés. Deus aparece, Deus fala. Deus aparece, se manifesta como os 3 anjos na presença de Abrão, né, que era Abrão ainda quando houve a vocação, né, o chamado. Deus começa a se revelar, Deus começa a falar. Moisés me pergunta, né, quem é você para que quando chegar lá no faraó eu diga, eu sou. Deus diz, Deus fala, Deus se revela. Acontece a revelação. Não é um mito criado a partir da imaginação do escritor, do que nós chamamos de agiógrafo. Agiógrafo é a pessoa que escreveu um livro revelado, os autores dos livros das Sagradas Escrituras. Então não partiu da imaginação deles, partiu da revelação daquilo que Deus falou, da forma como Deus se manifestou para eles e da forma como o Espírito Santo os inspirou para escrever. Isso faz com que a Sagrada Escritura se torne extremamente superior a qualquer outro tipo de mitologia. Qualquer outro tipo de mitologia. Tá? Sendo assim, a Sagrada Escritura ela tem a mesma finalidade dos mitos, que é falar da essência das coisas, falar da essência do ser humano, falar de verdades que estão acima do próprio texto, porém com um bônus, com um upgrade. Ela fala a partir da realidade dos próprios entes, porque foi uma mitologia revelada. Foi o Deus autor do universo, o ente, o ser que escreveu o mundo criado, que contou para os escritores os mitos que eles deveriam propagar, os mitos que eles deveriam contar uns para os outros, para que através desses mitos o homem agora sim consiga alcançar o Criador, consiga tocá-lo de alguma forma. Mas, apesar de ser revelada, ela tem um defeito que não está nela, mas está no escritor. Os agiógrafos, os escritores das Sagradas Escrituras, não eram divinos, não eram perfeitos, tinham suas limitações, tinham seus conhecimentos. Então é claro que eles não iam escrever, não era uma psicografia, né? A Sagrada Escritura não foi psicografada, né? O agiógrafo estava plenamente consciente daquilo que ele estava escrevendo e ele estava escrevendo com 2 elementos, a inspiração e a revelação e os seus conhecimentos, o limite do seu horizonte de consciência, aquilo que ele sabia. Ele uniu, ele escreveu com a união dessas 2 coisas, só que na hora que a gente vai ler a Sagrada Escritura, quando a gente vai interpretar, quando a gente quer entender a Sagrada Escritura, a gente precisa olhar a Sagrada Escritura como um símbolo, porque a limitação do agiógrafo também está no texto. A limitação do agiógrafo também está no texto. O texto está perfeito porque foi revelado, sim, mas o texto contém a limitação do conhecimento do escritor. Por isso, a gente não pode interpretar a Sagrada Escritura ao pé da letra. Não dá para interpretar a Sagrada Escritura ao pé da letra. Não dá para a gente pegar o texto, nem o texto como um todo, nem o texto isolado, e levá-lo como literal o tempo todo. Não dá. Não vai funcionar.
né? Não vai funcionar. O próprio São Paulo diz que a letra mata, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, que espírito é esse? A gente precisa, como diz a tradição da igreja, né? Ler as Sagradas Escrituras com o espírito com que ela foi escrita. Com o espírito com que ela foi escrita. Com o Espírito Santo. Então, a gente precisa estar submerso na mesma cosmovisão, na mesma mentalidade, na mesma cultura, com as suas diferenças de tempo, né, e de desenvolvimento, claro, mas com a mesma visão de mundo dos escritores da Sagrada Escritura, dos escritores. Então a gente precisa estar nessa mesma tradição. Estando na mesma tradição, a gente vai conseguir compreender um pouco melhor a Sagrada Escritura. Um pouco melhor. E qual é a solução? É olhá-la como um símbolo. Porque se a gente olha para o símbolo da Sagrada Escritura, se a gente pega mesmo a Sagrada Escritura como um todo, olhando-a como um tipo do Cristo, né? Ou de forma isolada, interpretando os seus símbolos, os seus mitos isolados, a gente vai conseguir extrair desse símbolo, a gente vai conseguir extrair desse texto a essência que ele está querendo dizer de verdade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a narrativa da queda do homem, o fruto, Adão e Eva, serpente, morte, tudo que está lá nos capítulos 2 e 3 de Gênesis. Quando a gente olha para aquele texto, né, o que aquele texto está querendo falar para a gente? Aquele texto está falando para a gente, em primeiro lugar, que a encarnação de Cristo ela já estava definida quando o homem foi criado. Já estava definida. Porque o caminho que o mal, o tentador, se utilizou para que o homem caísse no pecado é semelhante ao caminho que Deus se serviu para poder tirar o pecado do mundo. Só que de forma mais elevada. De forma mais elevada. A gente vê semelhanças no Evangelho e no mito da queda, na história da kenosis de Adão e Eva. A gente vê essas semelhanças. Um outro elemento que está ali contido no texto, se a gente olha como um símbolo. Vocês já perceberam que os animais não ficam entediados? O animal não fica entediado. Né? Se você dá para o animal aquilo que ele precisa, dá o alimento, conforto, carinho, pronto. Ele não fica entediado. Os animais não ficam entediados. O ser humano fica. Existe um desconforto no ser humano. A gente não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, da mesma forma. A gente enjoa das coisas, a gente fica entediado. Né? A gente quer estar satisfeito o tempo todo e a gente procura essa satisfação de alguma forma, em alguma coisa que nos faça se sentir à vontade, a gente se sentir agradável com as coisas. Né? Então existe essa busca na gente que não existe nos animais. Nenhum animal busca isso. Nenhum animal tem crise existencial. Não existe psicólogo para os animais. Não existe terapia para os animais. Não tem. Por quê? Por quê? Não acontece isso com os animais e acontece com os seres humanos? Antes de dar a resposta. Existe uma superioridade dos seres humanos ante os animais. É evidente. É evidente que o ser humano é inteligente. O ser humano se utiliza dos animais. Não existe um animal que domine os seres humanos. Não existe uma ave que é dona de um casal de seres humanos. Tá? Não existe um coelho que vai lá dar comida para o seu ser humaninho de estimação. Né? Não tem. Por quê? Não tem inteligência. Né? Ele está abaixo do ser humano. Assim, não tem nenhum ser humano que é criado por um animal irracional. Não tem. Tá? Não tem. Pode transformar um animal num filho seu, mas não pode transformá-lo no seu pai, por exemplo. Né? Não vai dar certo. Então existe uma superioridade dos homens, das mulheres, dos seres humanos como um todo, ante os animais. Se existe essa superioridade, por que existe uma inferioridade no interior? Onde o ser humano fica entediado, o ser humano quer se satisfazer, quer estar feliz, não acha, não está satisfeito, enjoa, e não tem nada disso nos animais. Não tem nada disso nos animais. Aí a gente vai lá e lê os capítulos 2 e 3 do Gênesis e vai entender o porquê.
Porque o homem era satisfeito, o homem não ficava entediado. A natureza humana não foi feita para ficar entediada. A nossa natureza não foi feita para ficar buscando satisfação. A nossa natureza foi feita para ser ordenada, para estar em paz. Isso daí como os animais estão em paz na deles. Né? Eles estão de boa lá. Mas o homem contraiu algo que fez com que ele perdesse tudo isso. Aconteceu algo com um dos nossos antepassados que fez com que todos os seus descendentes tivessem esse desconforto. Tá? Então a gente está falando aqui de uma essência que a gente consegue perceber. Eu não estou nem falando de pecado. Eu não estou nem falando de perda da graça, não estou nem falando de perda do paraíso, de possibilidade de morte eterna, de condenação eterna. Não estou nem falando disso ainda. Estou falando de uma coisa que a gente consegue perceber. A gente olha, a gente para e pensa 2 segundos, a gente consegue perceber. Tá? Então tá lá. Tá lá naquela narrativa. Aquela história tá falando pra gente que o ser humano foi criado para estar plenamente satisfeito, de boa, sem ficar entediado, como os animais. Mas aconteceu alguma coisa que a gente não sabe explicar historicamente, né? A gente não sabe explicar historicamente, que fez com que o ser humano, todos os seres humanos do mundo inteiro, tivessem esse desconforto. Foi produzido na gente em um momento que a gente não sabe explicar quando foi, como foi, onde foi. A Sagrada Escritura sabe onde foi. A Sagrada Escritura está falando pra gente. Está ensinando pra gente. Que com a queda, uma das mortes foi essa. Um outro exemplo que também está muito evidente é o próprio exemplo de Jesus, porque Jesus faz isso na Sagrada Escritura. Jesus, ele se utiliza dos símbolos não só como um agiógrafo, não só como uma pessoa que está constituindo uma mitologia, não, mas como um simbolista também, como um intérprete de símbolos. Isso é muito interessante. Se a gente observa a pedagogia que Jesus se utilizou para poder catequizar, para ensinar, enfim, né, foi através dos símbolos. Ele faz interpretação simbólica quando ele diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado. Olha só o paralelo, a tipologia, né? A analogia de Números 21 com a crucificação. Né? Nenhum sinal vos será dado senão o sinal do profeta Jonas. Ele está falando, né? Jonas que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele ficará no ventre da terra. E as suas parábolas são fábulas, são mitos, são símbolos que ele está usando para ensinar verdades que estão acima da própria história que ele contou. Né? E tem um momento muito legal, que é o momento em que ele está explicando para os seus apóstolos, né, a parábola da semente. Ele contou a parábola para todo mundo, contou o mito, e aí os apóstolos não entenderam o mito. E Jesus vai lá dar aula de interpretação simbólica para os apóstolos, né, e explica a parábola. Né? Aí Jesus, ó, pelo amor de Deus, vocês entenderam aí como é que é o jogo? Né? Observem a natureza, olhem os pássaros do céu, olhem os lírios do campo, olhem para a natureza, olhem para os símbolos, prestem atenção nos símbolos, como os antigos, certo? E agora escutem as minhas palavras, quem tem ouvidos ouça, tá? Vou contar as parábolas para vocês. E agora vocês interpretem os símbolos, entendam o que eu estou falando. Porque através do símbolo, a verdade fica na nossa imaginação, fica na nossa memória. Ensinar uma verdade pura, seca, não faz com que a gente entenda. A gente ouve aquilo, beleza, fez sentido ou não fez, tá, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Se a gente capta a verdade através de um símbolo, aquilo fica, aquilo permanece. Assim como uma criança que escuta a história da Chapeuzinho Vermelho e aprende a não dar ouvidos a estranhos, por causa da história. Porque a Chapeuzinho Vermelho ficou na memória daquela criança, ficou na imaginação, né? E aí, ela, de forma intuitiva, ela começa a perceber que dar ouvidos a estranhos pode ser algo perigoso. Foi através do símbolo, foi através de uma fábula. Tá,
Então, para finalizar, é isso que vocês vão ver aqui, certo? Esses vídeos desse mês agora, de abril, são vídeos assim um pouco introdutórios, né? Desde o da semana passada, o de hoje e o da semana que vem, para vocês entenderem como é mais ou menos o meu trabalho, né? Principalmente porque aqui no YouTube eu sei que outras pessoas verão esse conteúdo, certo? E tem gente que nunca me viu na vida, não sabe o que eu falo, né? Tem gente que me conhecia através do Instagram por conta de outros trabalhos que eu fazia que não faço mais, certo? Então é interessante eu estar colocando as bases aqui para vocês, para que, sei lá, quando a gente estiver no vídeo 20, 30, 40, né, todo mundo já esteja familiarizado com a minha forma de explicar e com o que eu estou explicando, pelo amor de Deus, né? Do que eu estou falando, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. O colador de cartazes vai colar alguns cartazes de Sagrada Escritura por aqui também, tá certo? Então, na semana que vem, eu vou explicar um outro tipo de assunto que eu também já tratava antes e vou continuar tratando. Mas de que forma que eu vou continuar tratando? Não é da forma exata como eu falava desse assunto antes, tá certo? Então, aguardem o vídeo da semana que vem. Não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de me acompanhar também lá no Instagram, tá certo? O link está aí na descrição do vídeo. Até a próxima!